Olá pessoal, sou Janaína, sou aluna do curso de Ciência da Computação da PUC Minas no campus do Coração Eucarístico. Estarei fazendo um tutorial sobre o Google Acadêmico. Primeiramente, o que é e para que serve o Google Acadêmico? Ele é um serviço da Google voltado principalmente para alunos, professores e pesquisadores que busca catalogar diversos conteúdos da literatura científica, tais como livros, artigos, teses, periódicos e entre outros, facilitando assim a pesquisa e a consulta sobre eles. Para encontrá-lo, basta digitar na barra de pesquisas de seu navegador Google Acadêmico. Nesse caso, estou utilizando o próprio navegador da Google e já pesquisei Google Acadêmico. Basta eu clicar no resultado que me direcionará para este link aqui. Então, nesse caso, basta eu entrar aqui no primeiro. Quando entramos nele, podemos perceber a grande semelhança que ele tem com a ferramenta padrão da Google. Porém, ele tem algumas peculiaridades, tais como meu perfil, minha biblioteca, um menuzinho, ele tem a parte de pesquisa avançada e algumas configurações diferentes do Google. Então, irei aqui digitar sobre um assunto que estou interessada. Por exemplo, vou ver mulheres na programação. De primeira, ele tem uma classificação padrão, que é a classificação por relevância, mas eu consigo mudar essa classificação, posso colocá-la por data também. Consigo filtrar a questão do idioma, se eu quero em qualquer idioma, ou se eu quero páginas em português, que é o padrão do meu navegador. Também posso filtrar por qual momento que ele foi publicado. Já tem alguns anos, mas se eu quiser eu posso colocar um período específico. Aqui, ele traz os resultados e ele me traz qual que vai ser o formato deles. Ele é em PDF? Ele é HTML? Qual que é o site que está hospedado? Nesse caso do primeiro, ele está aqui falando que é em PDF. Então, a partir de quando eu clicar, eu vou ser direcionado diretamente para o PDF desse artigo. No caso, o pedaço desse artigo, né, podemos ver que ele é um artigo bem grande, mas ele me direcionou diretamente para a parte daquele assunto que me interessa. Relação mulheres, computadores, programação. Então, ok. Nesses outros casos, esse daqui está me informando que é um HTML. Então, quando eu clico nele, eu sou direcionada a um site que o artigo está. Então, eu consigo ler todo o artigo nesse site. Não consigo baixá-lo, mas consigo ler. Nesse outro, não está falando aqui que é um PDF, aqui no cantinho, mas me informaram que é um PDF. Então, esse artigo, ele está hospedado no site. Se eu clicar lá, eu posso conseguir ler o resumo desse artigo e eu posso ver o texto completo. Se eu não quiser passar por esse artigo, basta clicar nesse linkzinho aqui de PDF, que ele faz o download automático para mim, evitando de eu ter que entrar no site, ver o resumo e ter que achar o PDF lá. O Google Acadêmico, ele tem outra função, que é a minha biblioteca. Como que a minha biblioteca funciona? Ela funciona, eu pesquisei os artigos e eu selecionei alguns artigos que eu achei mais interessante, quero ver depois, ou então eu vou utilizá-los para minha pesquisa, então eu quero deixar mais fácil de achar, né, para evitar todo o trabalho da pesquisa. Se você usar uma pesquisa avançada, teria que colocar todos os filtros ou decorar o nome certinho do artigo. Então é bem mais fácil salvar e colocar na minha biblioteca. Então, como que você consegue acessar essa biblioteca a partir do momento que você salva? Para salvar, basta clicar nessa estrelinha dele. Cliquei na estrelinha, salvou. Cliquei de novo, removo. Para acessar, eu vou aqui em minha biblioteca, ou então eu posso vir aqui em menu minha biblioteca também, não importa, tanto faz. E aqui você vai ver todos que você salvou. Aí dá para selecionar todos, tipo, se você quiser excluir todos de uma vez, ou se você quiser colocar um marcador, então se você quiser fazer o download de todos, para facilitar a pesquisa daqueles que você achou mais interessante. Além disso, ele tem uma parte de pesquisa avançada. Na pesquisa avançada, eu vou ser bem mais específica sobre o que eu quero. Eu quero encontrar artigo com todas as palavras, então no meu exemplo, mulheres na programação. Eu quero um artigo que tenha as palavras mulheres na programação. Então, o artigo tem que ter essas 3 palavras.
Só que nesse primeiro momento, eu não vou estar especificando se eu quero elas juntas, se eu não quero. Por exemplo, eu pesquisei mulheres na programação, mas olha esse artigo. Ele não tem mulheres na programação tudo junto. Ele tem mulheres e programação. Então, tem as palavras que eu quero, mas não necessariamente juntas. Ele apareceu pra mim. Se eu pesquisar aqui no primeiro, ele vai continuar aparecendo. Porém, se eu pesquisar com a frase exata, mulheres na programação, eles não iriam me mostrar esse primeiro artigo, porque ele não tem essas palavras exatas, nesta ordem, com no mínimo uma das palavras. Então, eu quero um artigo que tenha mulheres na programação, então ele pode ter qualquer uma dessas 3 palavras, no mínimo. E eu também posso fazer por exclusão, ou seja, eu quero um artigo de mulheres na programação que, por exemplo, não tem a palavra computador. É meio difícil, mas se eu quiser, ele vai fazer uma busca e achar. Por exemplo, esse daqui já não ia aparecer, porque tem computadoras, deve ter provavelmente computador. Então, se eu fizesse a questão de exclusão, né, não apareceria. Eu também posso falar onde que elas ocorrem. Elas ocorrem em todo lugar do artigo. Então, elas estão no título, elas estão nas referências, elas estão em alguma parte do artigo, qualquer uma, não importa. Ou elas estão no título. Então, eu posso fazer esse filtro. Além disso, eu posso exibir artigos de autoria de. Então, eu posso escolher, né, se eu quero um autor específico. Eu posso escolher se eu tenho um meio de publicação específico, então revista tal, site tal, né? Além disso, eu posso exibir uma data específica. Eu quero artigos de 1999 a 2010. Além disso, eu tenho um campo que chama o campo do meu perfil. Ele é mais utilizado para pesquisadores, né? No caso, somente para pesquisadores, porque ele passa por um processo de verificação. Então, nesse caso, o pesquisador vai inserir o nome, a filiação, né, em qual instituição ele tem vínculo, um e-mail para verificar, né, se realmente isso acontece, qual que é a área de interesse, a página, vai colocar os artigos, fazer algumas outras configurações que eu não consigo, né, e toda vez que o artigo dele for citado, ele vai receber um aviso que houve uma citação do artigo dele. Então, é muito mais fácil para ele ter um controle, para ele ver se o artigo é interessante, né, se mais pessoas utilizaram, questão de plágio também. Além disso, eu tenho uma parte de configurações. Aí já é mais padrão do Google mesmo. Resultados por página, se eu quero que eles abram uma nova janela ou não, pode continuar. Links de citação, o idioma, posso fazer o idioma padrão aqui, links de biblioteca, sobre a conta, o botão também. Aí são coisas mais gerais. Mas no geral, então, esse é o básico em relação ao Google Acadêmico. Qualquer dúvida pode colocar nos comentários, qualquer dúvida, sugestão, pode estar colocando nos comentários que eu vou estar respondendo. E no geral é isso. Isso é um tutorial para o básico. E para você aprender a mexer mesmo, você tem que ir fuçando todas as opções, que você vai ficar cada vez mais acostumado com a plataforma e vai chegar um momento que vai se tornar tão comum quanto a própria plataforma, a ferramenta de pesquisa tradicional da Google. Então é isso e muito obrigada por terem ficado até aqui.